No apagar das luzes, antes de entrar em recesso, os deputados estaduais aprovaram ontem uma reforma administrativa que prevê a criação de mais cargos para a Casa de Tavares Bastos. A matéria criou polêmica e passou sob o protesto dos deputados João Luiz, Jó Pereira, Rodrigo Cunha e Galba Novaes, que é o nosso entrevistado de hoje. Olá, deputado, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Por que o senhor votou contra? Boa tarde. Votei contra porque o projeto é eivado de vícios, de formalidades. Você imagina que é um projeto daquele complexo, né? Ele ser dado entrada no dia 30 da tarde, ele ser dado parecer no dia 30 da tarde, ele ser lido no dia 30 da tarde e ser votado no dia 30 da tarde. Nossa. E mais grave ainda, Raquel, é a situação da formalidade do processo. É um projeto de resolução. Todos os projetos que tratam de remuneração têm que ser projeto de lei. E aí ontem questionei, por que não foi feito projeto de lei? Porque o projeto de lei, ele tem que ter a sanção do governador. A Assembleia aprova, vai para o governador sancionar, vetar e volta novamente. Então, como eu entendo que o governador não iria cometer esse ato, né? Numa crise dessa que nós estamos passando, a Assembleia passando por uma auditoria que gastou 1,5 milhão com a Fundação Getúlio Vargas para fazer o levantamento do que existe irregularidade lá dentro dos cargos. A Assembleia está retendo indebitamente o imposto de renda dos funcionários, desconta e não repassa para o Estado 1 milhão. Para que esses 120 cargos? Como é que se diz que a Assembleia tem 800 cargos efetivos, tem 800 cargos comissionados e precisa de mais 120? E aí é o questionamento. Eu sei das boas intenções do presidente Luiz Dantas, né? Mas infelizmente o conjunto lá não se soma por essa lisura e essa transparência devida e principalmente esse respeito aos recursos públicos. Agora, para que fique bem claro para quem está em casa, o que de fato tem nesse projeto? O projeto cria 120 cargos e quando diz que está acabando 109 cargos para que a 120, na realidade não é verdade, porque os 109 cargos não estão nomeados, só alguns. Então não há, a Assembleia não tem esse custo, esse gasto. Se você, quer dizer, o que é que está colocando para a sociedade, para a imprensa? Estou tirando 109 e colocando 120 e aumentando 12. Não, os 109 não estão nomeados, todos como é que está colocando? Então acresce a mais, 2 milhões e 800 nesses 2 anos e meio. E com salários livres mesmo? Livres, a sociedade vai pagar por isso. Você não tem nomenclatura, você não tem simbologia, não tem valor de salário. É uma coisa totalmente absurda, uma lei totalmente inconstitucional. Eu estive no Ministério Público com o doutor Sérgio Jucá. Ele vai, né, receber a nossa representação e vai entrar com ação de inconstitucionalidade. Né? Isso é ruim para a Assembleia. Nós não temos interesse como neófito na Assembleia, como primeiro mandato, de trazer nada que desgaste o poder. Agora, pior do que desgastar o poder é você ir de encontro aos interesses maiores da sociedade. E isso é que a gente não vai ir a fazer de jeito nenhum. O senhor chegou a pedir vistas da matéria e disse que veio uma xerox faltando partes. Que partes seriam essas? Veio uma xerox faltando 4 folhas, 4 laudas, né? Sem dar discriminações. Eu fiz um parecer, eu pedi a retirada do projeto ontem novamente, até porque o líder do governo pediu a retirada do projeto de lei de diretriz orçamentária. Então disseram que eu não podia pedir novamente, quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. O líder do governo pode, o deputado Galba Novaes, como líder do PRB, não pode. Então, essas formas de trato na Assembleia, de tratamento desiguais, né, que a gente não aceita. Então nós temos que corrigir. Quando eu digo que a Assembleia tem que estar em sintonia com a sociedade, que ela está desintonizada, é por causa disso. Né? Não há uma sintonia. Lá você encontra muita dificuldade quando você quer defender os interesses públicos e ainda diz mais que você quer fazer demagogia. Se fazer demagogia é defender esses interesses da sociedade, é utilizar a tribuna todo dia, é ler um parecer, pedir vista, é de encontro, essas coisas absurdas, eu vou continuar, eu não me importo com esse termo que eles estão colocando. Então, em relação a esse caso, o senhor já acionou o Ministério Público? Eu tive no Ministério Público com o doutor Sérgio Jucá, né? O Ministério Público não podia fazer nada porque ele só pode fazer sobre coisas concretas. O projeto tinha que ser aprovado como foi, né? Tinha que virar lei como vai virar lei, promulgada pela própria Assembleia, não passa pelo crivo do governador e o alagoano vai ter que pagar mais 2 milhões e 800 mil em 2 anos e meio por esses 120 cargos. Tem 800 funcionários efetivos. Vamos aproveitar esse funcionário? Não aproveita, não. Tem que botar mais 120 cargos para poder patrocinar, como diz o deputado Olavo Calheiros, esse trem da alegria.
Como o senhor mesmo disse, o senhor é um parlamentar de primeira viagem na casa de Tavares Bastos. Como é que está sendo a experiência nesses primeiros meses? Mas a gente enfrenta muitas dificuldades, lá é uma cultura muito difícil, né? É um regimento totalmente ditatorial. Quando você quer, por exemplo, você não tem um horário de expediente, você pode se pronunciar não, você tem que esperar ler todas essas matérias. Se sobrar tempo é que você utiliza a tribuna. Que democracia é essa? Lá é o parlamento, a casa das leis, lá onde você leva os debates das políticas públicas. Você recebe as cobranças e os anseios da sociedade para transmitir lá. E lá você é praticamente cesseado. Todas as vezes que eu estou falando, não sei se a sociedade já notou, sempre interfere um deputado querendo cessear esse direito nosso. Se eu não fosse líder do partido, se eu não fosse advogado, não conhecesse o regimento, não tivesse essa autonomia que nós temos, não ia passar muita dificuldade. É por isso que muita gente diz que é muito difícil trabalhar naquela Assembleia, não é fácil. Temos que quebrar, temos que acabar com essa cultura ditatorial, com essa falta de democracia que existe na Assembleia, com esses erros assim absurdos, né? E principalmente com a subtração desses recursos públicos. E o que o senhor sugere para isso? Sugere com isso, sempre que nós tivermos contrariado, principalmente os interesses morais da sociedade, vamos recorrer a quem? Ao Ministério Público Estadual Federal, que é o fiscal da lei, que é o protetor da sociedade, que é quem faz as representações, quem ajuiza as ações quando existem esses abusos de autoridade, essas formas de se fazer projetos totalmente eivados de vícios, de irregularidade, de formalidade, de inconstitucionalidade.